Lucas, capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom,
a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos, na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu, e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Lucas, capítulo 4. Reconhecido como Filho de Deus na terra, Jesus, selado já pelo Espírito Santo, é levado ao deserto para sofrer a tentação do diabo, à qual Adão tinha sucumbido. Jesus sofreu essa tentação nas circunstâncias em que nós nos encontramos, e não naquelas em que se encontrava Adão, quer dizer, em todas as dificuldades da vida da fé. À parte o pecado, ele sentia-a em tudo, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Note-se que não se trata aqui da escravatura do pecado, mas sim do combate. Quando se trata da escravatura, trata-se da libertação e não do combate. Israel combateu em Canaã, mas o Senhor tinha-o libertado do Egito. Ali não se tratou de combate. Há, portanto,
uma certa diferença entre libertação e combate. No Evangelho segundo Lucas, as tentações são relatadas segundo a sua ordem moral. Assim, em primeiro lugar, encontramos o que as necessidades do corpo exigem. Depois vêm as exigências do mundo e, finalmente, a sutileza espiritual. Mas em todas elas, o Senhor mantém a sua posição de obediência e de dependência, dando a Deus e às suas comunicações ao homem, a sua palavra, o seu verdadeiro lugar. Simples princípio este, que nos coloca ao abrigo de todo o perigo, mas que, por sua própria simplicidade, é a perfeição ideal. Lembremo-nos, no entanto, de que é mesmo assim e de que não nos é exigido que nos elevemos a grandes alturas, mas apenas que apliquemos ao estado humano a regra normal da sua conduta. Trata-se apenas de obedecer, trata-se da nossa obediência, de nada fazermos, a não ser o que Deus quer que façamos. Trata-se de termos confiança nele. Mas é evidente que este raciocínio supõe a existência da palavra de Deus e que nós possuímos essa palavra para nos dirigir e nos fazer conhecer a vontade de Deus. A Sagrada Escritura é a expressão da vontade, da bondade e da autoridade de Deus, aplicáveis a todas as circunstâncias do homem, tal como ele é. Ela mostra-nos que Deus se interessa por tudo que diz respeito ao homem. E por que motivo havia de agir o homem de modo próprio, sem olhar a Deus e à sua palavra? Mas falando dos homens em geral, eles preferem fazer uso da sua própria vontade. Submeterem-se e estarem na dependência de Deus é de tudo o que eles menos querem. Estão em demasiada inimizade com Deus para se confiarem a Ele e só a Ele. Mas era justamente essa submissão, essa obediência que distinguia o nosso bendito Salvador. O poder de operar um milagre, Deus podia conferi-lo a quem Ele quisesse. Mas um homem obediente, sem nenhum querer de fazer o que quer que fosse onde a vontade de Deus não estivesse bem expressa. Um homem que vivia da palavra e na mais completa dependência de Deus. Um homem tendo esta perfeita confiança, que não exige outra prova da fidelidade de Deus, além da sua palavra, um homem sem nenhum outro meio de certeza de que Deus quer intervir, a não ser a sua promessa de o fazer. Um homem que confiava absolutamente na intervenção de Deus, em tudo que fosse da sua vontade. Eis o que era mais que simples poder. Era a perfeição do homem na posição em que se encontrava. Era o homem, não simplesmente inocente, porque a inocência não tem necessidade de se confiar em Deus através das dificuldades, das penas, das questões suscitadas pelo pecado, do conhecimento do bem e do mal, mas uma perfeição, colocando aquele que assim era ao abrigo de todos os ataques que Satanás contra ele desencadeasse. Com efeito, que poderia Satanás contra aquele que não se desviava da vontade de Deus e que tinha nessa vontade o seu único motivo de ação? O poder do Espírito de Deus estava com ele, e ele agia nesse espírito de obediência. Assim, a simples obediência, dirigida pela Sagrada Escritura, parece-nos ser a única arma empregada por Jesus. Esta obediência exige a dependência de Deus e plena confiança em Deus para a cumprir. Jesus vive da palavra de Deus, e a sua dependência está ali. Ele não quer tentar Deus, isto é, não quer pô-lo à prova para ver se ele é fiel. E aqui temos a sua plena confiança. Age quando Deus quer, faz o que Deus quer, e porque Ele o quer. O resto, deixa-o com Deus.
É assim a perfeita obediência. E note-se, não se trata aqui de uma obediência ou submissão à vontade de Deus por não haver alternativa, mas sim de uma obediência onde a vontade de Deus era o único motivo para agir. Nós somos santificados pela obediência de Cristo. Satanás está vencido e impotente perante o último Adão. Jesus opera segundo o poder do Espírito no lugar onde se encontra o homem, pelos meios que Deus deu ao homem e no meio das circunstâncias em que Satanás exerce o seu poder. Não havia pecado algum em Jesus. Se o tivesse havido, isso teria sido sucumbir e não vencer. O pecado estava dali excluído pela obediência. E Satanás é vencido nas circunstâncias de tentação em que o homem se encontra. As tentações referem-se às necessidades do corpo, que seriam transformadas em cobiça se a vontade própria aí se tivesse introduzido, em vez de se confiar inteiramente à vontade de Deus. Referem-se ao mundo e a toda a sua glória, que no que respeita ao objeto da cobiça do homem, é, com efeito, o império de Satanás, campo para onde ele quis levar Jesus e onde verdadeiramente se revelou como sendo Satanás ao tentá-lo. E referem-se ainda ao orgulho, à elevação de si próprio, religiosamente, pelos dons que Deus concedeu. Estes são os principais pontos de ataque do inimigo, mas Jesus é invulnerável a todos eles. Portanto, no que acabamos de percorrer, encontramos em primeiro lugar o homem nascido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo neste mundo, perfeitamente agradável a Deus e objeto do seu afeto, filho bem-amado de Deus na sua posição de dependência. Em segundo lugar, encontramo-lo homem, vencedor de Satanás no meio das tentações pelas quais este tem ordinariamente subjugado o homem. Vimo-lo vencedor neste combate, pela virtude do Espírito Santo. E para alcançar essa vitória, empregar as Sagradas Escrituras como homem dependente e obediente, confiando-se em Deus nas mesmas circunstâncias em que nos encontramos todos. Na primeira ocasião, Jesus achava-se como o remanescente, e na segunda, como no Getsêmani sobre a cruz. No entanto, ele estava lá por nós. E, em certo sentido, aceites como Jesus, temos o inimigo para vencer. Mas é um inimigo já batido, ao qual nós resistimos pelo poder do Espírito, que nos é dado pela fé e em virtude da redenção operada na cruz do Calvário. Assim, se resistirmos ao inimigo, ele afastar-se-á de nós, porque encontrou em nós o seu vencedor. A carne não lhe resiste. A resistência, segundo a carne, não conduz à vitória. Mas se ele encontra Cristo em nós, então somos mais que vencedores, porque já não somos nós a vencer, mas é Cristo a vencer por nós. Na tentação, o que mais caracterizava Jesus era a sua perfeita obediência, era ter a vontade de Deus por sua própria, era, enfim, o emprego certo das Sagradas Escrituras, conservando-se sempre na dependência de Deus, permanecendo firme em tudo que o primeiro Adão tinha abandonado. Foi assim que Jesus alcançou total vitória sobre o inimigo. E após essa vitória, também nós, como servos de Cristo, alcançaremos vitórias positivas, ou antes, recolheremos os frutos da vitória já alcançada na presença de Deus. O Senhor tomou agora, por assim dizer, o seu lugar para realizar a obra do último Adão, do homem em quem o Espírito do Senhor está sem medida, Filho de Deus neste mundo pelo seu nascimento.
Ele tomou esse lugar como semente da mulher, concebido muito embora pelo Espírito Santo. Tomou-o como filho de Deus, perfeitamente agradável a Deus na sua pessoa, enquanto homem neste mundo. Tomou-o como vencedor de Satanás. Jesus, reconhecido como Filho de Deus e selado do Espírito Santo pelo Pai, o céu abre-se sobre ele como homem. Não obstante, ele faz remontar a sua genealogia até Adão, descendente de Adão, mas sem pecado, e cheio do Espírito Santo, como homem obediente, sendo o seu único móvel a presença de Deus. Ele vence Satanás. Depois, pelo poder do Espírito Santo, e sempre como homem, põe-se a cumprir a obra que seu Pai lhe confiara neste mundo. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Note-se que é como ungido do Espírito Santo e por ele conduzido que Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, que volta no mesmo poder do Espírito. Não perde nenhum poder, e nesse poder manifesta-se também no resultado, aparentemente negativo, de não ter vencido senão depois, na manifestação miraculosa do exercício desse poder entre os homens. Jesus apresenta-se aqui no seguinte caráter: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versos 18 a 19. Mas Jesus para ali a leitura. O que se segue na Escritura e que se refere à libertação de Israel, pelo julgamento que tira vingança dos inimigos do povo, é omitido pelo Senhor. Ora, Jesus não vem para anunciar promessas, mas sim para o seu cumprimento, em graça, pela sua própria presença. O Espírito do Senhor está sobre este homem cheio de graça, e o Deus da graça nele manifesta a sua bondade. O tempo da libertação chegou. O vaso do favor do Deus da graça para Israel encontra-se já no meio desse povo. Uma simples vista de olhos sobre a profecia nos dá esse testemunho, citado pelo Senhor, e tanto mais notável é que o Espírito, tendo ali declarado o pecado do povo e o seu julgamento nos capítulos precedentes, não fala agora senão de graça e de bênção para Israel, introduzindo o Cristo, ou ungido. Mesmo quando é a vingança que se executa, ela é executada contra os inimigos do povo para o livrar. Mas aqui é a graça que vem na pessoa de Cristo. Este homem, Filho de Deus, é cheio do Espírito Santo para anunciar a misericórdia de um Deus fiel às suas promessas, para consolar e restaurar os pobres de espírito e os que têm o coração quebrantado. A bênção lá estava e apresentava-se diante dos olhos deles. Não podiam desconhecê-la, mas eles não veem o Filho de Deus e dizem: não é este o filho de José? Versos 20 a 22. Eis toda a história de Cristo. Ele foi a perfeita manifestação da graça no meio de Israel, seu país e seu povo, mas foi ali desconhecido. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Mas essa rejeição do Senhor dava lugar a uma graça que ultrapassava os limites que lhe queria impor um povo rebelde. A viúva de Sarepta e o leproso de Naamã serviam-lhe de testemunhas de que essa graça ultrapassava os limites de Israel, segundo a vontade de Deus.
Então a cólera apodera-se de um povo que não quer a graça. Incrédulos e incapazes de verem a bênção que os tinha visitado, não querem, no entanto, que ela chegue a qualquer outra parte. O orgulho que os tornava incapazes de apreciarem a graça não queria ouvir sequer falar da sua comunicação a outros povos, e resolvem matar Jesus. Mas ele prossegue o seu caminho, porque a sua hora não tinha ainda chegado. E mais uma vez encontramos nessa cena traçada de antemão toda a história de Jesus no meio do seu povo. Jesus prossegue a sua obra, e o Espírito conta-nos os feitos e as curas que caracterizam seu ministério, sob o aspecto da eficácia da graça e da sua extensão a outros povos além de Israel. O poder do Espírito estava naquele cuja graça era rejeitada. Mas se ele não é reconhecido por Israel, é-o pelos demônios. Com uma simples palavra os expulsa. Todo o poder de Satanás e os tristes efeitos do pecado desaparecem de diante dele. Cura os enfermos, cura-os e depois retira-se, apesar das solicitações das multidões que, devido às suas obras, lhe pedem que fique com elas e lhe prestam uma honra que ele de maneira nenhuma procura. Vai trabalhar noutros lugares, no testemunho que lhe tinha sido confiado pelo Pai, porque ele procura cumprir a sua obra e não ser enaltecido. Prega por toda parte, no meio do povo. Expulsa os demônios, afasta o sofrimento e anuncia aos pobres a bondade de Deus. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.